Bem, irmãos, vamos continuar o nosso estudo. Falando da cura de Jesus, os milagres de Jesus, continuando o Evangelho de João, no capítulo 9, ao partir do versículo 30, que nós paramos no 30, no 31, mais ou menos, aquele dia, né? Acho que é 31. Nós vamos ler o versículo 30 do Evangelho de João, capítulo 9, e o versículo 30. Evangelho de João. Boas novas de João, de Jesus Cristo. Evangelho de Jesus Cristo. Fala Evangelho de João, que ele que escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, mas é o Evangelho de Jesus Cristo. Quer dizer, boas novas, boas notícias. O Evangelho é uma boa notícia. Quando a gente vai falar de Cristo para uma pessoa, nós vamos dar uma boa notícia, para que aquela pessoa não morra sem salvação, sem Cristo. Às vezes as pessoas morrem numa religião que não é uma religião de Cristo, não é nascida de novo. É uma religião de homens, religião humana. Religião é a religião. Agora, salvação em Cristo Jesus, uma pessoa regenerada, um indivíduo nascido de novo, passado pelo novo nascimento. Quando passa pelo novo nascimento, ele passa a ter outro modo de vida, ele passa a viver uma vida diferente, muda o caráter. Se a pessoa gostava muito de mentir, ela não vai mentir mais, deixar de mentir, não viver na prática da mentira, melhor dizendo, não vai levar aquela vida pecaminosa, sem pudor, a pessoa ingrata, mal agradecida, ou cheia de orgulho. Olha, a pessoa sem Cristo, não dá nem para descrever tudo que a pessoa é, de tudo de ruim. Alguns melhoram um pouquinho, mas pouquinha coisa. E o cristão também, ele não é perfeito, mas ele tem o perfeito dentro dele. Então aqui o versículo 30 diz assim: o homem respondeu e lhe disse: nisto, pois, está a maravilha que vós não sabeis de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Então, aquele milagre que os fariseus viu que aquele homem, o mendigo, cego, então ele falou: nisto, pois, está a maravilha, que vós não sabeis de onde ele é. Então Jesus, o mendigo aqui falando para os fariseus, aí que está a maravilha. Vocês não sabem de onde esse homem é, de onde ele é. De onde ele é? Ele é o Filho de Deus, ele é o Messias prometido, ele é o Redentor da humanidade, ele é o Salvador do mundo. Que vós não sabeis de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Pronto, com tudo isso, ele me abriu os olhos. Olha, efetivamente diz, até vocês deveriam, ele falou, vocês deveriam saber que só Deus pode abrir os olhos cegos. Só Deus, vocês deveriam saber disso. Ora, versículo 31, nós sabemos que Deus não ouve
a pecadores. Mas se alguém, olha bem o segredo aqui, ó. Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Agora há pouco não estava conversando aqui, ó, que uma pessoa diz, ora a Deus. E Deus não ouve. Olha bem o segredo aqui, olha bem aqui onde que está para Deus ouvir. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Sabemos, então, o mendigo está dizendo. Sabemos que Deus não escuta, não ouve, quer dizer, não escuta, ele não atende o clamor dos pecadores. Agora, como pecadores pedem para proteger, a ver, os pecadores, nesse caso que ele está falando aqui, ele pede muitas vezes para proteger os seus próprios desejos, os seus próprios motivos pecaminosos. Então, muitos pecadores, que tudo é pecador, tem o pecador redimido e tem o pecador condenado. Mas geralmente, os pecadores condenados, que não têm a salvação, eles pedem a Deus para que seja o seu próprio desejo, o motivo. Ele não pede a Deus, se for da vontade de Deus, como tu queres, que ele diz aqui, ó, se tu queres, ele diz no início, tu queres, pode fazer essa cura. Então ele disse aqui no final do versículo 31, mas se alguém é temente a Deus, e se temente a Deus, aquele que é filho de Deus, o filho pede para o pai, é temente a Deus. Olhe também, ele é temente a Deus e faz a sua vontade. Aí ele responde, ele fala, confirma, a esse ouve. A esse Deus ouve. Então a verdade mais profunda aqui é evidente que este homem tinha um conhecimento de Deus que poucas pessoas em Israel possuíam naquele tempo. Ele chegou em Jesus porque ele conhecia Jesus. Ele foi na pessoa certa. Ele buscou a cura dele na pessoa certa. Porque ele falou, se quiser e queres. Ele viu esse Jesus o modo dele tratar, dele fazer, falar, agir. Esse homem aqui é o Messias prometido. Esse homem aqui é do céu. Esse aqui, Deus está com ele. E era Deus. Aí, então, por isso que ele disse que ele creu e foi curado de duas cegueiras. Cegueira física e a cegueira espiritual, que nós vamos ver para frente. Versículo 32. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Aí ele já falou, ele contando. Então aqui ele está descrevendo a magnitude deste milagre feito pelo Senhor Jesus, uma coisa fantástica, magnífica, que ele viu desde o princípio do mundo. Nunca se ouviu alguém que abrisse os olhos de um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer, ele falou no versículo 33. Olha, ele foi mostrando a fé dele, ele foi mostrando. Se este não fossem de Deus, nada poderia fazer. Os fariseus, eles escutam aqui algo. Por um momento,
Há um conhecido que eles conheciam já há bastante tempo, um mendigo. Um mendigo de ruas, vamos dizer assim. Às vezes, as pessoas hoje querem ouvir pela posição da pessoa e quer ouvir. Às vezes, uma pessoa da rua, uma pessoa humilde, às vezes eles têm algo para falar muito mais importante de qualquer diplomado, de qualquer pessoa que tem faculdade de teologia, assim. Teologia não, teologia é as pessoas que estudam as escrituras, né, formadas. Mas pessoas doutores, pessoas que não têm Cristo. E às vezes a pessoa que não tem um português correto, uma boa leitura, mas o que ele fala é muito importante, porque é um cristão, filho de Deus, e as palavras de ensino dele foi a palavra mais refinada, uma palavra de alto padrão, uma palavra sábia, de uma experiência profunda, ele falando para os fariseus, daquela experiência, daquele algo que ele tinha passado. Olha, a pessoa, quanto mais ele é perdoado, mais ele ama aquele que perdoou. Tem muitas pessoas que vêm para Cristo, ele saiu de uma lamaçal de tal forma, do fundo do pecado, que ele, aos olhos da humanidade, da população, é do inferno. Por exemplo, tem pessoa que você fala que é muito cruel. Tem pessoa que é muito cruel. Outros, já que é mais educado, morre uma pessoa, qualquer coisa aí, que nunca manifestou a fé que tem em Jesus, fala assim, está fazendo festa do céu. Eu escutei isso ontem, no jornal, falando, está fazendo festa nos céus. Falei, puxa vida, só porque tem aquela passagem que fala que os anjos fazem festa no céu, quando a pessoa aceita e se rende ao Salvador. Quando a alma se rende de verdade, faz festa nos céus. Mais uma alma saiu do inferno, indo para o inferno. Então aqui no versículo 34, responderam eles e disseram-lhe, tu és nascido todo em pecado, e nos ensina a nós. Sabe o que eles fizeram com ele? Expulsaram. Pergunta que apresenta aqui, incapaz de responder a sua acusação bíblica. Não tinha. Ele acusava eles biblicamente. Não tem resposta para alguém ao acusar alguém quando está falando da Bíblia. Está corrigindo, mostrando o erro da pessoa baseado nas Escrituras. Isso não tem outra arma que usar a não ser perseguições. A pessoa não tem, eles não tinham outra arma para perseguir eles, para acusar, então começaram a perseguir ele e expulsaram. Quer dizer que excomungaram da sinagoga, tiraram fora da comunhão. Aqui, agora Jesus fala, aqui vai entrar em cena, então, Jesus, 35. Jesus ouviu que o tinha expulsado e, encontrando-o, disse-lhe, crês tu no Filho de Deus? Então aqui Jesus começou a apresentar para ele. Jesus apresentou a si mesmo para ele, ao vivo, assim, junto, né? Que tinha acabado de curar ele. A este que era mendigo, não é mais.
Ele apresentou ele como o Messias de Israel. Crês tu no Filho de Deus? Respondeu ele e disse, 36, quem é ele, Senhor, para que nele creia? Ele respondeu. Esta pergunta aqui se fez com a ideia de que ele já suspeitava que Jesus se referia a si mesmo. 37. E Jesus lhe disse, tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Viu só, irmãos? Então, cada cristão hoje, quando ele encontra com Jesus, Jesus está lá nos céus, naquele momento, ele já recebe, no meio da conversão, o Espírito de Cristo. Como que Jesus vai conversar com ele? Que nem está aqui. A palavra, conforme vamos lendo a palavra de Deus, aqui é a palavra de Deus, Deus falando conosco, Deus falando comigo, Deus me ensinando a viver, a pensar, a agir. É Deus na vida de uma pessoa. Deus na vida de uma pessoa, o Espírito Santo, a pessoa, o vocabulário dela, o palavreado dela, a pronúncia dela muda, vai devagarzinho, vai mudando. Ele não vai viver falando como ele falava. E Jesus disse, tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Falando assim, viu-o fisicamente. Jesus falou para ele, você viu fisicamente e espiritualmente, porque viu que ele era o Messias. E é aquele que fala contigo. Então aqui declara a maior revelação que jamais se poderia dar a qualquer pessoa em qualquer momento. Aqui foi, vindo direto da fonte, direto de Jesus, a fonte. E nós, lendo essa palavra aqui que veio da fonte de Jesus, não é ideia de homem, não é receita de homem algum, não é assinado por homem algum, é de Deus, de Deus. Então aqui nós vemos aqui, no 38, e ele disse, é ele que fala contigo, o final do 37, olha o 31, e ele disse, creio, Senhor, e o adorou. Vocês viram só? Esse mendigo, ele passou por umas umas e outras difíceis que nós vemos decorrendo olhando aqui. Zombaram muito dele, criticaram ele, falando aqui, nós vivemos aquele dia aqui, querendo convencer eles. Então aqui vemos aqui que ele disse, e ele disse, Senhor, creio, Senhor. Quantos hoje que poderia falar isso? Quantos que podia falar hoje? Assim. E ele diz, creio, Senhor. Mas é para crer no Senhor, não é para crer em religião. Não falou aqui, ó. Ele falou, creio, Senhor. Não é crer muitos creem em igreja. Igreja são as pedras vivas, somos nós. Mas não salva ninguém. Nós prega aquele Salvador.
E o que acreditou ele, é isso. Ele acreditou que Jesus era o Filho de Deus, encarnado, feito homem, o Salvador da humanidade. Ele creu no Salvador da humanidade. Também o Redentor do mundo. Ele creu. O Messias de Israel. E o adorou. Fim do versículo 38, capítulo 9, aqui do Evangelho de João. Tanto pelo grande milagre que ele adorou, tanto pelo grande milagre da cura que recebeu, que ele era cego, como também pela grande, infinita salvação eterna, que já recebeu. A salvação eterna recebe no momento que crê. A qual foi o maior milagre de todos. O maior milagre. O maior milagre que pode acontecer hoje na vida de um ser humano, de uma pessoa render a Cristo, ele deixar os seus pecados. É claro que ele vai pecar, mas não como antes, viver na lama do pecado. Ele vai fazer uma mudança drástica na vida. Ele vai ter desejo de servir a Deus. Se ele tendo desejo de servir a Deus, ele vai ter desejo de servir a humanidade, a pessoa. Se ele ama a Deus, ele vai amar o próximo. Então é isso. Aqui o versículo 39. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, para que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. Qual seja a idade? Não tem idade. Qual seja a idade? Se crer em Cristo, é o que decide a condição moral ante Deus. Seja idade avançada, ou seja, adolescente, não tem idade. É até a morte, até na hora da morte. Porque aquele ladrão, malfeitor da cruz, ele estava a vida dele por um triz. Por um triz. E ele estava. Ele creu em Cristo. Ele decidiu naquele momento. Não tinha como ele seguir a Cristo, porque ele não ia voltar mais viver. Ele pensou no futuro dele, depois da morte. Ele pensou, muitos hoje aceitam Cristo, mas não quer seguir a Cristo, ele volta para trás. Ele volta de onde ele saiu. Olha, Pedro não disse lá, Pedro disse na sua carta, fez uma comparação muito terrível de ouvir, que a pessoa que conheceu o Evangelho, seguiu, ele voltou para trás. Vocês já lembram que o Pedro disse, inspirado pelo Espírito Santo, a comparação que ele disse, é como um cão que vomita e volta o seu vômito, ele volta a comer o seu próprio vômito. O cachorro faz isso. A gente via, quando morava no sítio, os cachorros viam que estavam com esse estômago ruim em mim. Falei, que animal nojento, puro. Dava aquela coisa ruim no estômago dele, né? Ele vai forçar, depois comendo de novo. E antes de, já foi escrito, Deus já sabia disso, fez a comparação com o cão. E como a porca lavada também, ele disse, lava uma porca, deixa bem banho limpinho, e solta ela volta para o lamaçal. Então, quer dizer que aí fala o último estado dessa pessoa se torna pior do que o primeiro. E o malfeitor da cruz, ele viu que ele creu. O que ele disse? Poucas palavras.
Senhor Jesus, lembre-te de mim quando, ainda fala no original, né? Quando vieres ao teu reino. Porque eu tenho uma versão lá que fala assim, né? Original. Porque essa aqui fala, quando entrares no teu reino. Tá certo, quando entrar no teu reino. Ele sabia que Jesus um dia ia estabelecer o reino dele aqui na terra. O reino milenar, e os novos céus e nova terra, tudo. Então ele perguntou, quando tiver na lembra de mim? Jesus respondeu, hoje estará comigo no paraíso, a alma dele, o espírito dele. Aí o corpo dele vai ser sepultado, mas a alma não vai para aquele lugar que todos merecem. Nós merecemos, todos merecemos, porque a nossa justiça são falha. Então aqui nós vemos aqui. E o que decide uma condição moral ante Deus é isso, na frente de Deus, ante Deus. A fim para que os que não veem, olha bem, vejam, os que não veem, estão cegos espiritualmente, vai ver. Pertence principalmente ao mundo gentios. E os que veem estejam cegos, porque, e eles que vejam, vocês estão vendo o Messias, vocês vão ficar cegos mais. Se endurecer o coração, aí Deus endurece mais ainda. É como faz uma comparação, porque o coração que é duro, não é que Deus vai fazer. Eu já vi uma comparação que o irmão Félix fazia da cera e o barro. Se você pega um barro, a natureza do barro, você faz que a bolinha amassa o barro e deixa ela no sol, a natureza do barro, ele vai ficar mais duro, vai ficar duro no sol, né? Agora você pega a cera e faz a cera, põe no sol, ela vai amolecer, a natureza da cera, o sol ela vai derreter, vai amolecer. Então a natureza da pessoa é a natureza ruim, cruel, não tem Deus, ele vai endurecer por causa da natureza. Então Deus permite, ele vai na natureza dele, ele endurece. Então, aqui por quê? E os que veem sejam cegos, eles acreditam o que veem, mas em a realidade não veem. E recusa aceitar a apresentação do Evangelho. A pessoa vê, ele vê o resultado, ele vê a pessoa falando. A pessoa talvez está usando a Bíblia falando, mas ele recusa aceitar. É isso. Versículo 40. E aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, lhe disseram, somos nós também cegos? 41 respondeu, disse-lhe Jesus, se fosseis cegos, não terias pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Não significa que a ausência da luz, por a pessoa não ter a luz, não ter o conhecimento, anula a condição como pecadores. A pessoa, eu não sei, eu não entendo, eu não conheço. Não é por ele não conhecer, por ele nunca ouviu falar, seja a situação do ser humano, ou nunca falou ou nunca ouviu. Isso não anula o pecado original. Como pecador, todos os homens são pecadores, como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos, no capítulo 3, do partir do versículo 9 até o 18, tem uma lista lá. Não tem ninguém que não é pecador. Jesus disse que se eles confessassem que eram espiritualmente cegos,
que em realidade eles eram cegos, então esse pecado particular de rejeitar a luz não lhe seria atribuído. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Portanto, eles eram culpados, como toda a humanidade é culpado, não existe ninguém. O único que não teve, ausente de culpa, era Jesus. Foi o único. Os apóstolos foram pecadores. Os apóstolos. Não escapou ninguém, até Maria, de quem Deus usou, viu, ela falou, como é que fala, acho que ela em Lucas, fala assim, bendita és tu entre as mulheres. Falou assim, bendita, ele viu entre as mulheres, falando, bendita, não quer dizer que ela era salva, mas ela era uma crente fiel que acreditava. Benditas é tu, bem-aventuradas, bendita, que é graciada. Ela não é que ela é cheia de graça é só Deus e Jesus, é cheio de graça para dar. E ela foi agraciada, ela recebeu graça e ficou, vamos dizer assim, grávida, não por homem nenhum, José não teve participação, porque Jesus nasceu da virgindade, ela continuou virgem. Depois casou com José, teve uma vida normal, teve filho, porque fala também, os irmãos de Jesus, que os próprios irmãos não criam nele, né? Então, e Jesus, se ele nascesse de Maria, ela tinha a natureza velha, filha de Adão, veio de Adão e Eva também, da descendência de Adão. Então, se Jesus nascesse de mulher, filho de José, ele não seria sem pecado. É claro isso daí. Então aqui, eles rejeitaram a verdadeira luz, o que significa que eles perderam a maior oportunidade, como hoje continuam perdendo, a luz que tinham, e ficaram cegos no sentido espiritual. Por quê? Porque não aceitou este Jesus. Então fica com esse bem entendido para nós entendermos como que Jesus é. Amém? Amém. Que tenham uma boa noite. Vamos cantar o hino 79.